É um orgulho e um prazer apresentar o nosso próximo orador e performance. Vou falar do António Pop, que é um artista visual, é um performer, é um poeta. Fez o curso no Arco aqui em Lisboa e depois foi estudar no Royal College of Arts em Londres, também teve no School of Art Institute of Chicago. Em 2023 foi finalista do prémio da FLAD de Desenho e neste momento está a desenvolver um projeto de criação em voz alta. E isso é o Need to Know, que é importantíssimo, que é uma pessoa extraordinária. E agora vou dizer aquilo que é a parte que me toca e a parte da história. Portanto, eu partilhei com o Tó anos muito felizes das nossas vidas. Por isso, a ligação é mesmo muito especial. E para além de anos muito felizes, partilhamos um pai. Portanto, é com imenso carinho que eu vou apresentar aqui o António Pop. Muito obrigada. Boa tarde. Bem, Margarida fez esta apresentação. É com enorme alegria que estou aqui hoje. Com licença. Tenho a mala cheia de livros, ando sempre com eles. Nestas situações tenho os livros e muitas vezes não os vou ler, mas eles estão perto e até cá, até chegar aqui, posso sempre pegar num deles. Também, dentro de tudo isto que eu faço, que para mim é uma coisa, é sempre um momento, é sempre este instante, é estar aqui, esta presença. A poesia é a base, de certa maneira. A poesia, que é também o desenho, essa autopoesis, que também foi dito aqui, esse lugar do autoconhecimento, para mim foi sempre através do desenho e da poesia. Há um momento na minha vida que me marca, na minha história. Muitas vezes começo logo a dizer os poemas e agora com tudo o que ouvi, a minha história, que está dentro destes poemas que eu vou dizer, alguns escritos por mim, outros escritos por escritoras e escritores e muitas vezes improvisados neste momento. Na minha história houve um momento marcante em que o meu pai morre de uma forma violenta, numa explosão de gás. E nesse momento, eu que vinha de um percurso do desporto, torno-me melhor aluno. Podia acontecer o oposto, não é? Mas torno-me melhor aluno porque começo a ler mais e começo nesse caminho do autoconhecimento. Uns anos depois começo a memorizar poemas e daí essa cura e esse luto que foi muito longo e que eu sinto que tem mesmo uma extensão, uma duração. É algo que começou a ser feito, eu tinha 14, 15 anos, portanto este luto demorou talvez 15 anos, só nos meus 30 e tal anos é que eu me senti realmente liberto da violência dessa morte. Durante isso eu fui memorizando poemas e tornei-me artista. Isso para mim foi muito simples, porque era realmente o lugar que me dava a melhor, que me encontrava, era o lugar que me encontrava, onde eu me sentia a desdobrar e a desfazer os nós e a perder os medos. E então, durante o processo do criar, o processo criativo, que parece-me que é a grande força que de certa maneira não foi desenvolvida, não está desenvolvida de certa maneira no mundo como poderia estar, não é? Esse processo criativo que todos nós temos em vários momentos da vida, quando ele é integrado no dia-a-dia e é desenvolvido, e há a possibilidade da contemplação em vez da possibilidade desta possibilidade avassaladora de todos nós, quase todos nós, da reação, não é? Temos de estar constantemente a reagir e não haver tempo de contemplar. A música tem realmente esse lugar. E lembrei-me de um verso que escrevi com o poema que eu enviei para cá, que foi o poema, eu não ia mostrar imagens, tenho algumas imagens, mas
do trabalho e a dizer este poema. Tem um verso que diz dança ao som da construção, porque nós ouvíamos a construção, mas também existia uma construção ao lado da casa onde nós estávamos. Esse poema foi escrito com a Mumtaz, que é uma artista, poeta que morreu em 2019, que eu conheci aos 18 anos e que escreveu comigo durante 20 anos. Escrevemos poemas juntos e escrevemos este poema, que é O Agitador e a Corrente. Nesse processo de diálogo e nessa narrativa, nessa cena e poema, como eu digo, existia um enorme desenvolvimento pessoal, algo que demoraria meses, anos para uma pessoa. Com duas pessoas desenvolve-se e realiza-se no instante. O Agitador e a Corrente. Este poema escrito com Mumtaz. Eu vou então começar. Vou começar na poesia, depois posso voltar a esta história pessoal e vou mostrar algumas imagens de um pequeno portfólio. São 20 imagens. Eu tenho um trabalho, tenho 55 anos, tenho um trabalho que realmente envolve tudo isto, o desenho, a poesia, a performance, o estar aqui, não é? O estar aqui a dizer os poemas, os recitais, a cenografia, é muito transversal. Mas é a poesia e o desenho que serão a base dele. Vamos começar pelo Camões, pelas canções do Camões. Canção, se já não queres ver tanta crueldade, lá vás onde verás minha verdade. Canção, o fim das canções de Camões. Canção, tu estarás aqui acompanhando estas claras águas. Canção, não mais que já não sei que digo. Canção, canta tu própria, canção de cisne feita na hora extrema. Assim vivo. E se alguém te perguntasse como não morro, podes-lhe responder que porque morro. Canção de cisne feita na hora extrema. Já na roxa manhã clara do oriente as portas vêm abrindo, dos montes descobrindo a negra escuridão da luz avara. O sol que nunca para, de sua alegre vista saudoso, traz ela, pressuroso, nos cavalos cansados do trabalho, que respiram nas ervas fresco orvalho, se estende claro, alegre e luminoso. Os pássaros voando de raminho em raminho vão saltando, modulando com uma suave e doce melodia. O claro dia estão manifestando, a manhã bela e amena, seu rosto descobrindo, a espessura se cobre de verdura, branda, suave, angélica, serena, ó deleitosa pena, ó efeito de amor tão preeminente, que permite e consente, quando quer que me ache e onde esteja, o seráfico gesto sempre veja, por quem de viver triste sou contente. Mas tu, aurora pura, de tanto bem dá graças à aventura, pois as foi pôr em ti tão diferentes que representes tanta formosura. A luxo, a vileda, a meus olhos me mostra por quem morro. Os cabelos de ouro, não igual aos que vi, mas arremeda. Esta é a luz que arreda à negra escuridão da violência. Ao doce sentimento, o orvalho das flores delicadas, são nos meus olhos lágrimas cansadas, que eu choro com o prazer de meu tormento. A luxo, a vileda, a meus olhos me mostra por quem morro, não igual aos que vi, mas arremeda. Os pássaros cantando, os meus espíritos são que a voz levantam, manifestando o gesto peregrino, com tão divino som que o mundo espantam. No Camões eu sempre sentia, ao memorizar os poemas, que é uma língua d'água, não é? Há uma métrica tão perfeita e onde há tudo, há a narração, há a descrição, há uma ética, onde tudo é contado, esses milhões de sentidos continuam e nessa articulação, na forma como toda a linguagem é composta.
enquanto realizava esta peça, que tem talvez o tamanho dos braços abertos, não é? Como essa imagem do Leonardo, ela é uma acumulação de muitos anos, de muitos desenhos, imagens, recortes, pequenos objetos. Eu lia e escrevia um poema. Este é um livro do Leclésio, que se chama O Índio Branco, onde existe este peixe que está atravessado, portanto que tem este vazio. Eu multipliquei este peixe nestas folhas. Em cada uma destas páginas existe um texto que foi apagado com água, existiu uma inundação, eu tive uma inundação e que apagou uma grande parte do poema, mas o poema ainda era legível também, de certa maneira. Então eu comecei a desenhar peixe e também regressando ao curar, ao sarar, não é? Isto era um texto muito longo, com 800 páginas, então eu sentei-me, resolvi fazer isto sentado, sentei-me como eu tinha aprendido na meditação. Eu comecei a fazer meditação Vipassana aos 35. Isso também, pronto, era também uma conversa muito longa, isso, Vipassana, mas eu posso falar um pouco disso também. Mas sentei-me como na posição de meditação e fiz este trabalho quase à japonesa, não é? Como no Oriente, sentado a desenhar os peixes em cada uma destas páginas. Depois construí estas pirâmides, estes castelos de cartas quase, porque solidifiquei cada uma das páginas. Coloquei-as em resina e tornei-as duras e depois fiz esta estrutura. Quando, ao mesmo tempo que desenhava os peixes e construía aquela peça, comecei a trabalhar nestas, são mandalas, de certa maneira, não é? A melhor maneira de nós, eu não chamo de mandalas, isto é o azul, há uma outra que é o tambor, toda a sua complexidade é algo que a mim me toca no sentido em procurar isso no trabalho. Essa precisão, mas que é dada ao longo de muito tempo, de ter algo que fazer durante muito tempo, de ser algo que se vai continuando e que se vai tornando cada vez mais detalhado, laborioso nesse sentido, da filigrana, até criar algo que tem um corpo. E existe ali um ouvido mesmo, uma orelha do lado esquerdo, é o lugar do ouvir. E durante esta peça comecei a tentar traduzir um texto, que são muitos textos, os Upanishads, os textos da Índia, os textos sagrados da Índia, e fui à procura dos Upanishads e traduções que já existem, e vou dizer um pouco do poema que dizia enquanto fazia esta peça, que é assim: saudações a esta calma fulgente. Isto é o Avaduta Gita, é alguém que escreve depois de meditar, realmente nessa prática do autoconhecimento, alguém que escreve deste lugar. Existe a Bhagavad Gita e o Avaduta Gita. A Bhagavad Gita ainda existe Krishna e Arjuna, e existe esta conversa no momento quase anterior de ele largar a flecha, não é? Eles estão... Krishna está a consciencializar a Arjuna, e não é por isso que ele não deixa de atirar a seta. Mas no Avaduta Gita é quase estas saudações, esta calma fulgente que é infindável e ilimitada pelo espaço. Na dispensa divina, eu sou indivisível, porém divisível na matéria. Permaneço intacto entre as divisões e liberto-me para vivificar as filhas, os filhos, para além da ostentação da arrogância, para além da imposição da tirania. Eu sou conhecimento imortal, imutável e ilimitado pelo espaço. Liberto das servidões naturais e adquiridas, liberto da pureza interna e externa, liberto das relações de união e separação, eterno e desimpedido como os céus, nunca deixo de existir. Nem o conhecimento nem a ignorância me dizem respeito. Aquém da materialização da gravidade, eu não sou a forma intermédia, o espetáculo, as variações. Não sou isto, nem sou aquilo, nem sou entre.
Não sou sequer informe nem o que nos informa. Eu sou sem morte, imortalidade, duração e adoração, posição e imposição, puro e impuro. Eu sou liberdade imortal, imutável e ilimitada pelo espaço. Como pode a criança, meio corpo, ser pronunciada na guerra? É uma tradução, mas é uma tradução livre de muitos textos e de muitas... de muitos destes momentos dos Upanishad. A repetição existe, ela nestas imagens, e o que me dá uma enorme liberdade é trabalhar essa repetição quase como um fratal, não é? Como qualquer coisa que é fratalizada e que é estendida não só através da sua escala, da sua dimensão, do micro ao macro, nenúfar e via-látea, formiga e firmamento, passando às imagens dos poemas, durante o texto que está por trás daquelas duas cabeças siderais, digamos assim, que estão neste beijo cósmico, nesta coisa de... Porque também tudo isto é muito daqui, aquela coisa há pouco ouvi, o cuidar dos materiais, não é? O cuidado dos materiais na arte é uma coisa... Porque quando um de nós, a criar qualquer coisa, encontra o seu material, no fundo, o primeiro de todos somos nós, não é este corpo, mas encontra o seu material, o seu papel, ou é aquela caneta, ou é aquele lápis, ou é o lápis 2B, não é o HB. Quando encontra isso, é muitas vezes aí que depois tudo se une para poder existir a expressão. Eis-me aqui, o texto que existe ali atrás, eu vou dizendo partes, há partes que me lembro, outras. Eis-me aqui, não sei da morte, terra cuja a terra liberto, revelado vasto para além da matéria, tributa ao coração, pulsa, seio, pousa de amamentar. Pausa de amamentar, desfechado aqui, achado veio, entre boca e nariz, eis-me aqui, não sei da mama, eis-me aqui, não sei do seio, a respiração da cura ininterrupta, sede a sarar. Quando a Margarida me convidou, foram os primeiros versos que eu me lembrei, eu escrevi um livro que se chama Medicine, respiração da cura ininterrupta, sede a sarar. Parece um mortal, mas ninguém o viu a não ser vivo. Sermão do silêncio, colosso silêncio, silêncio, colosso silêncio. Espontaneidade coral que conduz à presença pura. O coral é uma forma arquétipa e ela foi aquilo que eu desenhei mais na minha vida. Quando eu comecei a desenhar intensamente, talvez 2 ou 3 anos depois da morte do meu pai, os corais foram a primeira coisa que eu escolhi. Eu também vivia perto do mar e eram algo que me fascinava. E eles estão agora aqui neste desenho. Eu cozi-os a esta página. São páginas muito grossas, com 4 gramas. São páginas de papel das maiores que se podem encontrar sem ser em rolo, mas são bastante fortes. E eu cozi aqueles corais às patas dos cisnes, destes cisnes. Neste desenho, não sei se há outro, portanto, isto é um desenho muito grande que eu realizei ao longo de talvez 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Eu comecei por este central. Eu tenho um lenço, eu fui à Índia ainda há 15 anos atrás. 15 anos atrás fui uma vez à Índia porque descobri a meditação e realmente descobri um lugar que foi muito para além de tudo aquilo que eu já podia ter imaginado. Eu tomei muitos comprimidos nos meus 30 anos e nos fins dos meus 20 anos. Eu estive muito viciada em Lexotans, os antidepressivos, e tomei mesmo de uma forma... Tentei-me suicidar 2 vezes. Estamos pronto, abertamente a história da vida. É algo que eu digo com imenso desprendimento, porque sinto que seria... Esse lugar é um lugar que atravessei, é tremendo que se atravessa, e foi a meditação, no fundo, que me tirou tudo, até hoje. Nunca mais voltei a tomar nada disso. E foi a meditação que me levou aí. Por causa disso, eu fui à Índia há 15 anos atrás.
fazer essa meditação, o Vipassana, que são 10 dias de silêncio. Eu não sei mais ou menos quanto tempo é que nós temos. Estamos já na hora. Mais que 5 minutos? 10 minutos? Ok. Então, já passou meia hora, não é? Pronto, então eu vou passar-se mais rápido. Este desenho envolve uma recolha também de anos de caligrafias e de idiomas que não são os nossos. Aqui existe um caderno do lado esquerdo em baixo que vocês veem, que são os cadernos onde eu escrevo. Esta peça do lado direito tem a acumulação de todo esse material que foi utilizado nestes desenhos grandes dos cisnes e dos corais, que são quase umas bandas magnéticas com todas estas caligrafias, todos estes idiomas que eu consegui encontrar, que não os nossos do Ocidente. As colagens, esta talvez a maior colagem que eu realizei. Isto é de uma exposição na Galeria Zé dos Bois, no Bairro Alto. Em 2019 eu fiz uma exposição grande. Mas lá está, todas estas imagens acabam no texto, elas desaguam neste texto. Isto é uma imagem muito central. Vocês conhecem esta imagem, não é? Da proliferação através da queda de uma gota de água, ou de uma a realização. Também muitas vezes realizava as imagens assim, e eu realmente sempre vi a arte como um lugar de cura, respiração da cura ininterrupta. Um livro muito grande, que depois eu dei o nome, tenho uma filha chamada Luz, que agora se chama Félix, passou de luz a felicidade. Ela é trans, tem 15 anos, e eu escrevi este livro, na altura chamei-lhe o Livro da Luz. É um livro feito com colagens e desenhos e imagens. A única língua que estudei com força foi o espírito imortal do amor, conhecimento absoluto de si mesmo. O espírito imortal do amor é do Herbert Welder. Conhecimento absoluto de si mesmo, seio, pousa de Deus. Uma performance numa capela, Man Sees Horse, uma passagem do Bhagavad Gita, esse que sempre só medita, governador, vidente, que sempre só medita no poeta antigo, governador, vidente, mais pequeno do que o átomo, ordenador de tudo numa forma invencível, que tem do sol o brilho que cintila além das trevas. E pronto, eu vou acabar nestes desenhos. São o princípio do que eu faço. Eu, quando fiz estes desenhos, eu disse, pronto, eu não vou mesmo parar de fazer isto. Eles já foram feitos quando eu tinha ainda 20 anos, no fim dos meus 20 anos, 30, e quando os encontrei, são feitos a Rotring com canetas, daquelas canetas antigas dos arquitetos. Coral, eu escrevi um livro que se chama Como Coral. Como coral, uma língua sem fundo e sem origem, molha ao deserto e varre. No morro Deus, grande Deus, quando morre um deserto, todos choram em mangueira. Quando morre um deserto, é um verso do Cartola, de um músico brasileiro. Quando morre um poeta, todos choram em mangueira. Quando morre um deserto, todos choram em mangueira. Não queimarás na duna. A letra é de seu deserto. É de seu deserto a letra. Posso ficar aqui? Então, dizemos mais um. É o que tu és um fã. Então vá. O Herberto. O grande Herberto. O Herberto foi dos primeiros que eu memorizei. E o primeiro poema do Herberto que eu memorizei vai assim. A teoria era esta: arrasa-se tudo.
mas alguém pegou na máquina de filmar e pôs em gravitação uma cabeça, recolhendo-a de um lado e descrevendo-a de outro lado num sulco vibrante. Parecia um meteoro, como se fosse muito simples, e então a cabeça desaparecia. A lua a ferver a grande velocidade pelo céu dentro, um buraco. Via-se apenas a intensidade, já não estávamos com medo, pois aquilo assemelhava-se a uma revelação. E foi quando ele apanhou a cabeça outra vez, e era agora uma cabeça furiosa, cheia de peso, dizia-se: a luz agarra qualquer coisa. Ou sim, com toda a violência. Pensai então num pedaço de carne despedaçado entre as mandíbulas de um tigre. E logo a seguir neste rosto, sustentado atrás pela bela caixa craniana e aquele arrasto de cometa. O que é isto? Perguntou-se. Pusemos-nos todos a pensar bastante. Havia ali um senso arcaico da paixão, uma coisa talvez tão remota e bárbara como o Fausto, o pavor, a caça. É um movimento, uma forma, disse ele, é preciso voltar ao princípio. Então começámos a usar os olhos com a ferocidade das objetivas, sem truques, mas capturando tudo selvaticamente. E havia por vezes a vertente das espáduas desalojadas, um caudal sumptuoso, cortado, era tão estranho pela ligeireza dos dedos abertos. Delicado pentagrama a duas alturas, uma estrela refratada para falar do que se viu na projeção do filme, e então podia-se adiar tudo, menos aquela ideia de que não digo beleza, de que uma força impelia tudo, e a rapidez criava formas, linhas de translação, feixes de desenvolvimento ao longo das paisagens redondas como abismos. Recorria-se ainda a imagens para devolver essa cabeça ao fulgor da sua precipitação contra os olhos, a queda, como oxigênio a arder, e a fuga e a correria de quem voltava para subir e rodar de um modo que dizíamos indomavelmente, pois vistas assim as coisas eram de uma fatalidade total e a irrevogável maneira que tinham de ser livres, soltas, impunes, na sua firmeza, inocentes. Isso fazia medo, pois havia em nós um estilo de ver que nos arrastava implacavelmente para a loucura e a alegria, porque era preciso criar tudo, sim, de extremo a extremo, para encontrar o centro onde o calcanhar gira e roda o corpo todo, o sítio talvez de onde se formam as massas dos espelhos, de que saltam fortemente os astros, os rostos, e não haver exemplo, mas apenas uma forma rudimentar, desfechada contra tudo aqui, escavando, achado o veio, a limpidez primeiramente, aquilo, uma cabeça móvel apanhada. Obrigado. Obrigado.